então vivemos com autoridade sobre o inimigo. Diz o texto: eu afirmo a vocês, versículo 19, que isto é verdade: o filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele faz o que vê o pai fazer. Ele está nos ensinando aqui acerca da unidade, da dependência, e esse deve ser o nosso alvo, a dependência de Deus, a dependência do Pai. Foi contra isso que a serpente se levantou lá no jardim. Foi para isso que Deus ministrou o povo que saiu do Egito, dizendo: olha, vocês estão olhando para o céu, olhem para o céu. E quando o povo no deserto olhava para o céu, durante o dia havia uma nuvem sobre toda aquela multidão, quase 1 milhão de pessoas. E conforme a nuvem durante o dia, ou uma nuvem de fogo durante a noite, andava, a Bíblia diz, então eles desmontavam o seu acampamento e começavam a marchar. Conforme a nuvem parava, eles então paravam e aguardavam. A nuvem poderia ficar parada um dia, uma hora, uma semana, um ano, 6 meses. Ela poderia começar a andar e não parar de andar por uma semana, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Deus estava ensinando aquele povo a depender, a seguir, a confiar no Deus Todo-Poderoso. Por isso que Jesus diz de forma tão enfática: o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Eu lhe pergunto: o que você tem feito por sua própria conta? Quais decisões têm sido tomadas por sua própria conta? Eu acrescento: conta e risco. Se não fosse a graça e misericórdia do Senhor, onde nós estaríamos agora? Mas o desejo do Senhor é nos ensinar para que a partir de agora, ainda mais, cada vez mais, esse entendimento nos direcione. Quem crê que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita? Paulo escreve sobre isso. Para conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas você há de concordar comigo que normalmente nós tomamos decisões, e conforme as decisões vão dando errado, os resultados aparecendo, aí nós nos recorremos ao Senhor. Quem já percebeu isso? E conforme vamos tomando decisões e aparentemente os resultados são positivos, cada vez mais nos afastamos de Deus. Cada vez mais ignoramos que vamos tomando decisões e os resultados aparentemente estão corretos, está dando certo. E vamos então, como dizem os antigos, vamos criando asa, né? Vamos criando asa, o orgulho vai tomando conta, o eu cresce. Mas nós já aprendemos que nem todo resultado tem a aprovação de Deus. A Bíblia nos ensina, por exemplo, que Saul estava no trono, reinando, mas a aprovação de Deus já não estava mais com ele. Judas estava andando com Jesus e os demais apóstolos, mas a aprovação de Deus não estava mais com ele. Ele carregava a bolsa de dinheiro, ele tinha um cargo de confiança, mas a aprovação de Deus já não estava mais com ele. Então eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado, para não andar meramente por resultados. Amém? Ele ensina isto, essa dependência, e o que gera
essa dependência, essa unidade é o amor. Diz o versículo 20: pois o pai ama o filho, e lhe mostra tudo o que está fazendo, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores, e vocês ficarão admirados. A dependência, a unidade, ela fala, ela ministra o amor. Satanás, ele diz não, essa dependência é jugo, é peso, essa dependência é escravidão, é tolice. Foi isso que ele se lançou no coração de Eva, enganando-a, e foi isso que Adão aceitou. Porque a Bíblia diz claramente que um homem foi enganado que um homem pecou, pelo pecado de um homem entrou o pecado no mundo. Adão pecou. Entenda isso, o pai ama o filho, e nós recebemos esse amor do pai através do filho. Amém? Quando você ora, busca uma direção do Senhor, e o Senhor te dá essa direção, você pode ter absoluta certeza que essa direção é baseada no amor de Deus pela tua vida. Mas precisamos enfatizar isto, porque muitos confundem, muitos entendem que em um não há amor. Muitos entendem em um espera, não é o momento, não haja amor. Ora, qual pai ou qual mãe que ama o filho e não vai dizer não a este filho quando ele quer algo que vai lhe prejudicar, quando ele quer algo que não está no momento, não é a hora, não é daquela forma? Mas o que se diz hoje é: não pode dizer não a alguém, não se pode contrariar a vontade de alguém, tudo tem que ser aceito. O pai ama o filho, e o filho orou lá no Getsêmani dizendo: pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Sim ou não? O amor do pai, estando no filho, o conduziu à cruz, para que ele vencesse a morte e tivesse o nome elevado acima de todo nome, conforme Paulo escreve lá no Filipenses capítulo 2. Nome sobre todo nome, autoridade sobre toda autoridade, é o nome do Senhor Jesus. Mas veja bem, percebe que o pai disse não ao filho nesse momento? Você precisa ter autoridade do Senhor, e para isso precisamos ter maturidade para ouvir o não. Você pode dizer para quem está perto de você: seja maduro para ouvir o não? No filho, a vida, ele é a vida. E por quê? Diz o texto aqui, versículo 21, porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que Ele quer. A vida está em Cristo, por isso que o próprio autor desse evangelho vai escrever mais adiante a declaração tão conhecida do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a vida, porque Ele está unido ao Pai, que é a fonte de vida. E essa unidade é possível através da obediência, através do relacionamento. E nós temos esse acesso ao Senhor Jesus, e podemos desfrutar da vida que Ele tem para nós, uma vida plena,
uma vida com paz, uma vida com alegria, uma vida com satisfação, não uma vida viciada, limitada a prazeres momentâneos, não uma vida oprimida, deprimida, mas uma vida plena, mesmo em meio às tribulações. Amém? Porque esta é a grande questão. Uma vida plena. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder. Diga comigo, todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem, dependendo do texto que você lê aí, a versão, todos honrem o Filho, assim como honram, como respeitam o Pai. Olha o que diz aqui: quem não honra, quem não respeita o Filho, também não honra, não respeita o Pai que o enviou. E aqui cai por terra o argumento que Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho ao Pai, só existe uma forma de honrar o Pai, só existe uma forma de servir ao Pai, que é honrando, é servindo aquele que Ele enviou, o Filho, Jesus Cristo. Amém? Por mais belas que sejam as afirmações, por mais coerentes que possam parecer as afirmações, o fato é que há um caminho, uma verdade e uma vida, que é Jesus. E ninguém pode honrar o Pai se não honrar o Filho. Somente mediante Jesus Cristo isso é possível. Não há profeta, não há santo, não há líder, não há sacerdote, não há nada que possa me capacitar a honrar o Pai, a não ser a minha honra ao Filho, o Senhor Jesus. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, clame ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E como eu já disse, a Bíblia registra que o nome sobre todo nome é o nome do Senhor Jesus. O Pai o exaltou sobre todo nome. No nome dele nós expulsamos demônios, no nome dele curamos enfermos, no nome dele somos salvos. Você entende o que Jesus está nos ensinando aqui, através da sua palavra? Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Precisamos ouvir as palavras do Senhor, e na Bíblia, ouvir é sinônimo de obedecer. Ouvir não é escutar. Escutar é um mero fenômeno acústico. Se você tem uma audição saudável, você consegue escutar. Os órgãos internos do ouvido te capacitam a discernir os sons. Isso é acústica. Agora, ouvir é captar, entender e obedecer. Amém? Por isso que a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Só o Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. É ouvir. Por isso que lá no Apocalipse é escrito às igrejas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Senhor. Jesus está dizendo: quem ouve as minhas palavras e crê, é um ato contínuo. Naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado. Aleluia! Mas já passou da morte para a vida. Sabe, amados, que sem Cristo nós já estamos mortos, e a morte nos acompanha.
os relacionamentos morrem, a esperança morre, os sonhos morrem, a expectativa morre, nos tornamos verdadeiros mortos-vivos. Tudo que plantamos, tudo que semeamos, tudo que planejamos, vai experimentando a morte. Porque a vida eterna que é Jesus não está em nós. É preciso que a vida eterna que é Jesus Cristo atue em nossas vidas. E na simplicidade Ele age, Ele atua, e os sonhos começam então a ter vida, os planos começam a ter vida, a expectativa, os relacionamentos passam a ser vivos. O casamento tem vida, relacionamento entre irmãos tem vida, o casamento entre pais e filhos tem vida, através da vida eterna que é Jesus Cristo, amém? Mas para isso é preciso ouvir e crer nas palavras do Senhor. Diz o texto: eu afirmo a vocês que isso é verdade, vem a hora e ela já chegou em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte de vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. Entenda, meus irmãos, esse ponto é muito importante, porque não existe cristianismo, não existe fé cristã baseada na palavra, sem a compreensão da ressurreição dos mortos, sem a compreensão que essa vida é passageira, sem a compreensão que aqui é uma preparação para o restante que vem depois. E por que eu digo isso? Porque mesmo no meio da comunidade cristã, muitas vezes percebemos um apego tão grande a essa vida, um apego tão grande aos bens materiais, um apego tão grande às prosperidades aqui, que mesmo os cristãos não vivem de acordo com a realidade de que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é um momento. Como a Bíblia diz, é como um orvalho, cai de madrugada. Antes da metade da manhã já não tem mais, secou. E a vida passa rápido, sim ou não? Quem concorda que a vida passa rápido aí? Passa muito rápido. Hoje estava vendo algumas fotos lá em casa, fazendo a arrumação, preparando aí o ninho, né, para chegar a Axia, né? Deus permitir, mês que vem, teremos aí, né, em nome de Jesus. E vendo algumas fotos antigas, apareceram as fotos lá, fotos de 15, 20 anos atrás. A gente percebe como passa rápido o tempo, muito rápido. E nos apegamos a este mundo e não nos preparamos para a eternidade, para o que realmente importa. Fala para o teu irmão assim: a eternidade te espera, meu irmão. Claramente que o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, Ele nos abençoa enquanto estamos aqui. Mas não podemos esquecer que tudo isso é uma preparação. Há cristãos que quando ouvem isso fica com medo. Há cristãos que quando ouvem isso ficam angustiados. Se você fica angustiado ao ouvir isso, meu irmão, alguma coisa está errada na tua vida. Como se diz, né? Alguma coisa de errado não está certo, né? Se você ouvir falar de vida eterna, de morte, a ressurreição, isso te angustia, está errado. Porque a Bíblia diz claramente, conforme Paulo diz, né? O viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo escrevendo na igreja diz: olha, não sei o que eu quero, porque se eu ficar aqui é bom, porque eu estarei com vocês pregando, anunciando o evangelho, mas se eu morrer é melhor ainda, que eu vou para junto do Senhor Jesus. Então estar aqui é bom, amém? Quando estamos com Cristo é bom estarmos aqui, mas precisa haver em nós a compreensão, a fé que estar com Deus é melhor ainda. E esse é um termômetro muito bom para você perceber como está a sua caminhada com Cristo Jesus.
Se hoje a trombeta tocar para você, se hoje você for chamado, se um de nós for chamado nessa noite, e aí? Ou se houver o arrebatamento da igreja, há essa expectativa em nosso coração? Será que nosso coração diz: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus? Ou estamos tão preocupados com o que tem que pagar amanhã, o que tem que fazer amanhã, com os problemas daqui, que nos esquecemos do mais importante? Jesus está enfatizando: olha, Ele é a fonte da vida. Vem a hora em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Haverá a ressurreição dos mortos, diz o versículo 29, e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Esses são princípios básicos, profundos do Evangelho para a igreja, para nós. Amém? Que a tua oração seja: Senhor, gera em mim a vida verdadeira, gera em mim a expectativa correta de estar com o Senhor. Pode ser daqui a 80 anos, pode ser daqui a 8 dias, pode ser daqui a 1 hora, mas que haja uma unidade, uma paz, uma alegria em meu coração. Amém? Essa é a revelação que Jesus traz para eles, para nós, registrada aqui. Ele tem autoridade, Ele é a vida, Ele tem autoridade para julgar, Ele ama o Pai e o Pai o ama. E Ele obedece. A obediência está relacionada a amor. Mas na sequência, Jesus então começa a confrontar aqueles homens, a confrontar aquelas pessoas, porque o Evangelho, ele tem a capacidade de nos confrontar. Um grande pregador certa vez disse o seguinte: se nós ouvimos uma pregação e ela não nos incomoda, não nos confronta, alguma coisa está errada, ou a mensagem está errada, ou eu estou errado. Porque todo o Evangelho é um confronto à nossa natureza, um confronto que gera vida, gera cura, gera transformação. Amém? Ele diz aqui, ele repete que não pode fazer nada, versículo 30, mas que ele julga de acordo com o Pai. E o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele dá o exemplo de João Batista, um grande homem de Deus, o último dos profetas da velha aliança, aquele que anunciou a vinda do Senhor Jesus, e ele dá um bom testemunho acerca de João Batista. Porém, João Batista era uma lamparina comparada ao que estava ali agora, a própria luz, que é o Senhor Jesus. E ele dá testemunho da sua autoridade e do seu poder, e ele confronta. Ele vai dizer no versículo 38, as palavras dele não estão no coração de vocês, as palavras do Pai, porque vocês não creem naquele que Ele enviou. Sabe, amados, que quando nós não vivemos conforme a palavra de Jesus, nós manifestamos a verdade de que as palavras do Pai não estão em nós. E não adianta dizer: ah, Deus conhece o meu coração, o que é uma verdade, mas dizemos isto querendo justificar, porque de fato quem está diante de nós não tem acesso ao nosso coração. Mas as atitudes, os frutos, porque Jesus é muito claro ao dizer: você conhece a árvore pelos frutos. Amém? Eu pergunto: quais têm sido os frutos da sua vida? Lá no Salmo 1 nos é ensinado que o justo, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém com os zombadores,
Ele dá fruto no tempo certo, porque o prazer dele está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Quais têm sido os seus frutos? Isso mostra se as palavras do Senhor estão em nós ou não. Isso não quer dizer que haja perfeição em nós. Somos falhos, pecamos, mas os frutos do Senhor precisam ser manifestos em nossas vidas. Amém? Senão alguma coisa está errada. Ele diz aqui no versículo 39, vocês estudam as Escrituras. Aqueles homens, eles estudavam as Escrituras, a Bíblia, que naquele momento, até aquele momento, ia de Gênesis até Malaquias. Eles estudavam as Escrituras, os profetas, Moisés, Josué, Juízes, Samuel, os Salmos, os Provérbios. Jesus diz, vocês estudam as Escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E eles estavam certos nisso. Tanto que Jesus diz, e são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas eles liam, eles buscavam as Escrituras com a atitude errada, como muitos fazem hoje. Entenda que a palavra, ela é como uma régua, ela é um padrão. O que é um padrão? É uma medida. Quanto é 1 quilo? 1 quilo é 1 quilo, sim ou não? Se eu chegar com uma quantidade maior do que 1 quilo ou menor do que 1 quilo, não adianta eu afirmar que é 1 quilo, porque eu tenho um padrão que vai me mostrar que não é. Sim ou não? 1 metro é um padrão. Quanto é 1 metro? É 1 metro. Não adianta eu argumentar, trazer algo que tenha, meça mais do que 1 metro ou menos do que 1 metro. O metro vai mostrar não é. É um padrão. A palavra do Senhor é o nosso padrão, amém? O problema é que nós muitas vezes buscamos, nós criamos um argumento, uma ideia, e aí nós vamos até a palavra achar alguma coisa ali solto, alguma coisa solta que vai se encaixar no que eu penso. E se naquela época isso era possível, muito mais agora, que eu vou no Google, eu vou no YouTube, e vou achar alguma coisa que vai encaixar com o que eu penso. Eu vou achar uma mensagem, uma pregação, um estudo, alguma coisa que vai encaixar da forma que eu penso. E ao invés da palavra ser o padrão e eu me adaptar à palavra, eu adapto a palavra às minhas necessidades, à minha vontade. E não é mais a vontade do Pai, mas a minha vontade. Aqueles homens liam as Escrituras, mas não encontravam a verdade. Mas são elas que falam de Jesus e Ele é a vida eterna, amém? Por isso você precisa ler a palavra com o coração aberto. Ler a palavra do Senhor. Inclusive caiu aqui, o plano de leitura. Se você ainda não pegou, pegue o seu plano de leitura ao final do culto. É um presente nosso, é gratuito. Para que você crie o hábito de ler a palavra todos os dias, de buscar uma direção, orientação do Senhor todos os dias. Amém? Como uma régua. Porque, amados, se eu for usar algum padrão, eu vou procurar um padrão que me agrade. Porque de fato, se você procurar, você vai encontrar pessoas que estão pior que você. E você vai comparar, falar, não, eu estou bem, estou na média. Não, eu não sou tão mal assim. Não, não está tão ruim assim. Tem o fulano lá também, olha lá, mas também tem tal situação. Eu sempre vou achar um padrão que vai me agradar. Mas quando o meu padrão é Cristo, o autor e consumador da nossa fé, amém? Por isso que no currículo hombridade aprendemos que hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. O parâmetro é alto. Quando eu coloco esse parâmetro, eu sempre precisarei me ajustar. E com a graça do Espírito Santo nós vamos crescendo, dia a dia, de glória em glória, até alcançarmos a estatura
de varão perfeito, como diz a palavra. Amém? Agora, quando nos acomodamos, você, quem sabe, conhece pessoas assim. Está tudo certo. Como aqueles homens que Jesus pregava e eles falavam, não, mas isso aí não é para nós. Ele diz aqui no versículo 39, vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. São elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Só que, olha que interessante o versículo 40. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Eu lhe pergunto nessa noite, o Senhor nos pergunta nessa noite, será que você quer ir a Jesus? Porque Ele já veio até nós, amém? A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele já veio. Agora, será que eu quero ir até Ele, ao encontro dEle? Para ter vida eterna? Porque Ele é a luz. Nós vimos, quando estudamos o capítulo 3 de João, que muitos viram a luz, mas fugiram, porque a luz manifesta as suas obras. Na luz ficamos expostos. E quanto mais luz, mais expostos ficamos. Porém, quanto mais expostos ficamos, mais somos curados, amém? Ninguém pode ser curado, tratado, sem a devida exposição. Imagina a pessoa sofre um acidente, cai ali de moto, aí vem o SAMU para atender, e aí está aquele sangramento. Não corta minha camisa não. Você vai cortar minha camisa? Não. Tem cabimento? Tem que cortar a camisa, sim ou não? Não corta minha calça não. Que isso? Há uma exposição para que haja cura. Um exemplo bem básico para você entender. Sem exposição não há cura. E a luz expõe. E a religiosidade é justamente isto. Ela esconde. Diante de um verniz, mas e aí? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? A vergonha que o pecado gera. Não foi isso que gerou em Adão e Eva? A ponto deles tomarem uma atitude ridícula, de se esconder de Deus? Sim ou não? Mas é o instinto básico de todos nós quando nós pecamos. Ocultar. Por isso que nós precisamos correr a Jesus. Por isso que Jesus disse para aquelas pessoas, mas vocês não querem vir para mim, a fim de ter vida. E aí ele diz algo interessante, olha que poderoso na sequência. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Sabe, amados, que há em nós o desejo da aceitação. Desde pequeno, desde o ventre, nós queremos ser aceitos. Há esse anseio dentro de nós. A aceitação. Aceitação por um grupo, aceitação pelo pai, pela mãe, pela família, pelo superior. Uma aceitação pela sociedade. Queremos ser aceitos. E nisso nós caímos em enganos e mentiras e queremos ser aceitos conforme padrões tortos, desvirtuados. Queremos ser aceitos pela roupa que nós vestimos. Mas aí vamos perceber que começamos a andar de certa forma, mas também não somos aceitos. Queremos ser aceitos pelo que nós recebemos, ou o patrimônio que nós temos, ou demonstramos que temos. Mas aí vamos perceber com o tempo que isso também não gera uma aceitação devida. Encontramos uma religião e queremos ser aceitos dentro daquela religião, por uma aparência de santidade, de perfeição.
Jesus, como homem perfeito, Ele nos ensina: eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. É bom ser elogiado, não é errado ser elogiado. Mas quando eu procuro isso, eu caio no engano. O elogio, ele vem quando nós estamos fazendo o que é certo, no tempo certo, na maneira certa. Amém? Mas se nós procuramos isso, nós nos frustramos. E o que acontece? Nós acabamos nos cercando de pessoas que também usam as suas máscaras. Porque quando nós começamos a abrir o coração, nós vamos encontrar pessoas dispostas a abrir o coração também. Quando você, por exemplo, participa de um pequeno grupo no currículo Hombridade ou no curso de mulheres, e ali naquele pequeno grupo começa uma exposição, e você se sente na liberdade de colocar a tua dificuldade, isso gera uma cadeia, uma ligação, uma unidade, e você vai encontrando pessoas dispostas a se expor também, e as pessoas vão sendo curadas. Isso gera liberdade, amém? Agora, quando eu faço o contrário, da mesma forma, eu vou encontrar pessoas que, assim como eu, vivem com a máscara de religiosidade, de espiritualidade, onde ninguém erra, está tudo certo, e você não pode abrir teu coração com ninguém, porque se você abrir teu coração, você será julgado, você será apontado. Então eu finjo que o meu casamento é maravilhoso, eu finjo que o meu relacionamento com os filhos é ótimo, eu finjo que o meu relacionamento com Deus é perfeito, e ele finge também, e eu sei que ele finge, ele sabe que eu finge, e está tudo certo, porque a gente sabe que não é assim, sim ou não? Mas quando a luz vem, quando eu corro para Cristo, quando eu não procuro elogio das pessoas. E por que eu não procuro elogio das pessoas? Por que Jesus não procurava elogio das pessoas? Porque ele tinha o elogio do Pai. Quando ele saiu das águas no batismo, o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre ele, e do céu veio a voz que disse o quê? Esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele tinha a convicção do amor do Pai, que precisava do mais do que, amados? Deus te ama, amém? O que nos falta é essa convicção, que somos aceitos, apesar de falhos, pecadores, somos aceitos pelo Senhor, independente da conta bancária, da roupa, do jeito de falar, da instrução que tem, do histórico de vida que tem, somos amados, e o Senhor quer nos tirar desse lugar e colocar num lugar melhor, nos limpar, purificar, nos ensinar o padrão correto de viver. Quanto a vocês, versículo 42, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Que palavra dura para aqueles homens, para aquelas pessoas. E por que ele diz isso? O versículo 43, eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. E é assim até hoje. A palavra do Senhor está aqui, nós ouvimos e não aceitamos, não praticamos. Aí vem alguém falando aquilo que nos agrada. Como Paulo escreve a Timóteo, nos últimos dias surgirão falsos mestres, com as suas falsas filosofias, e muitos seguirão, porque lhes agradarão. Jesus disse para aqueles homens, eu vim com autoridade, eu falo, vocês não ouvem. Se vier qualquer um com a própria autoridade, vocês vão ouvir, porque ele vai falar o que vocês querem ouvir, do jeito que vocês querem ouvir. O tema da mensagem é a autoridade de Jesus, amém? Permita que ele exerça autoridade na tua vida. Fala para o teu irmão assim, deixe o Senhor Jesus ser autoridade na tua vida. (44) Como é que vocês podem crer,
se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Quantos que começam a ouvir o Evangelho começa a penetrar no coração, e a pessoa começa a sentir a convicção. Mas aí o que acontece? Algumas pessoas ao seu redor, amigos, parentes, conhecidos, pessoas do seu trabalho, que antes o elogiavam por alguma coisa, agora começam a criticar. Ah, mas você vai virar crente? Você agora vai virar fanático? Você agora vai começar em igreja? E a nossa amizade? Mas você vai começar a fazer isso aí? Seguir Bíblia? Seguir o que o pastor fala? E ficamos preocupados, não com os elogios que vêm de Deus o Pai, mas com os elogios que vêm das pessoas. Mas por quê? Porque lá no fundo nós queremos aceitação. E por quê? Porque ainda o amor do Pai não tomou conta. Eu não consegui entender que o Pai me ama. Não consegui receber esse amor, porque se eu sei que o Pai me ama, o resto é consequência. Jesus disse: eu não preciso ser elogiado, eu e o Pai somos um, o Pai me ama. Deus te ama, amém? Diz o texto: como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. Aqueles homens confiavam em Moisés, não da forma correta, mas o Senhor está dizendo a eles que eles confiavam mais na pessoa de Moisés do que na palavra de Deus que Moisés trouxe. E assim é hoje. Talvez, ou quase certo que não é o teu caso, você não é uma pessoa que segue Moisés, não é da nossa cultura, não é do nosso contexto. Mas quantos que seguimos ideias, filosofias, religião, não precisa o Senhor Jesus nos julgar, nós já estamos julgados. Mas sabe, amados, que Ele é a vida, Ele tem a verdade para nós. O que Jesus estava ensinando para aqueles homens tão duros, que mesmo vendo milagres não criam, é que Ele é a autoridade. E essa autoridade vem de estar unido com o Pai. E essa unidade com o Pai vem do amor do Pai sobre Ele. E Ele não fazia nada sem a anuência do Pai. Isso não era um peso, isso não era um problema. Meus irmãos, nós como igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo segue, como todo o corpo, a cabeça. E a cabeça é Cristo. Qualquer coisa fora disso é ilógico, é incoerente. Não tem nexo. Se não estou perdendo o meu tempo, estou achando que sou cristão, mas não sou. Estou buscando uma resposta, mas nunca vou encontrar. O que o Senhor Jesus está dizendo para eles: olha, as Escrituras falam de mim, e vocês precisam crer nas Escrituras, correr para mim, vir para mim. Eu quero orar com vocês nessa noite, meu irmão, nesse sentido. A igreja, ela é